Louvado seja o nosso Pai Celestial, e nós vamos nesse devocional refletir a respeito da restauração, né? A restauração do nosso coração, da nossa alma. E a gente vê lá em Romanos 8, 26, que diz assim, ó: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha o Espírito Santo agindo na nossa vida, né? Restaurando nossa alma. Aqui a gente percebe que Paulo está exatamente falando daquilo que o Espírito Santo intercede, faz, nos ajuda, né? No momento das nossas fraquezas. O sentido da palavra ajudar que ele fala é justamente no sentido de nos acompanhar o nosso passo a passo, né? Esse passo a passo é exatamente para restaurar, para consertar, para curar feridas que às vezes nós temos guardadas dentro do nosso coração, né, da nossa alma. Na verdade, meus irmãos, a partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e eterno Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nós, para exatamente entrar nesse processo de restauração. Ele torna-se o nosso companheiro, né, o nosso ajudador. Ele trabalha do nosso lado o tempo todo. Isso é participando de forma intensa no processo dessa restauração. E a Bíblia, exatamente, ela comenta, ela diz que nós temos o conselheiro, o consolador que Jesus manda para nós, que é o Espírito Santo de Deus, para nos orientar, ele passa a ser o nosso mentor, né? É algo assim muito sublime para nossas vidas. Mas nós também temos que fazer a nossa parte no processo dessa cura da alma, sabe? Nós precisamos encarar de frente aquelas terríveis mágoas, aqueles ressentimentos, aquelas angústias muito intensas que às vezes ficam escondidas dentro do nosso coração. Sabe? É muito difícil, mas por mais profundo que seja essas mágoas, esses ressentimentos, às vezes coisas que vêm lá da infância, nós precisamos externar, nós precisamos falar, botar para fora, sabe? E é exatamente na hora da oração que a gente fala com Jesus, a gente fala através do Espírito Santo de Deus, né? Quando ele diz que ele ora por nós de forma intensa, né? Algo assim muito sublime para nós. A gente precisa entender, meus irmãos, que existem alguns problemas que é muito difícil da gente se livrar deles, sabe? É muito difícil dele ser solucionado, é muito, muito complicado. Então, muitas vezes, a gente fala com o Espírito Santo de Deus, a gente fala com Jesus através do Espírito Santo de Deus, mas muitas vezes a gente precisa procurar uma pessoa, um mentor, né? Uma pessoa, um pastor, um conselheiro cristão, para a gente externar. É isso que a palavra de Deus está nos orientando, né? Em Tiago 5,16 até fala para a gente confessar nossas falhas ou aquilo que fizeram conosco, para outras pessoas, orar uns pelos outros, para que nós sejamos curados. É isso que fala em Tiago 5,16, né? E muitas pessoas, às vezes, deixam de receber as bênçãos, receber a cura, né? Porque não se abrem, não falam, às vezes ficam presos, não têm coragem de se esvaziar, né? Vocês lembram de Tiago 5,14 também, que fala a respeito da gente procurar os pastores, os presbíteros, os anciões da casa de Deus, que eles vão orar conosco, que vão nos ungir com óleo, né? É isso que a Bíblia está nos orientando, para a gente não ficar com um preso dentro de nós, que vai gerar problemas fisiológicos depois. A maioria das doenças fisiológicas que a gente adquire, já foi feita pesquisa científica aí, e mostra que são oriundos dessas angústias que ficam presas no nosso coração, ficam nos corroendo por dentro. É necessário, meu irmão, falar, externar, mas para a pessoa certa. Por isso que Tiago 5,14 diz: procurar os pastores, presbíteros e anciões,
que aí eles vão te ajudar. Mas antes disso, é necessário que a gente fale com Jesus através do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus vai te mostrar a pessoa certa. Pode ter certeza disso, tá? A gente precisa fazer uma análise rápida a respeito da nossa responsabilidade diante de Deus, né? Daquilo que aconteceu, né? Será que a gente entende que, mesmo que a gente tenha sido ofendido, né, por outras pessoas, pessoas nos magoou, a gente precisa ficar com isso guardado no coração? Claro que não, né? Fica sim, fica, porque a gente não vai ter amnésia daquilo, mas a gente precisa também entender que a gente tem que se esvaziar daquilo, falando para alguém, falando com o Espírito Santo de Deus. Para quê? Para a gente não guardar ódio, para a gente não guardar mágoa, não guardar ressentimento daquilo que aconteceu conosco. Senão a gente fica encarcerado, a gente fica preso, sabe? Agarrado naquele mesmo problema e não consegue fugir daquele problema. E é por isso que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus, né? E também de um mentor espiritual, como nós comentamos, como a Bíblia diz em Tiago 5,14, né? Para poder a gente ter esse tipo de respaldo. Que a ajuda do Divino Espírito Santo esteja sempre conosco, nos ajudando a restaurar o nosso coração. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus.